Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente queria conversar um pouquinho com vocês sobre o arcano A Força, que é o conselho da semana. Para a gente lidar melhor com as energias da semana, a gente pediu um conselho para o tarô e a carta que saiu foi o arcano da Força. Então a gente queria usar este espaço para aprofundar um pouco mais nesse arcano, para ver quais são os desafios dele e também para entender desde um ponto de vista mais sociológico, social, quais são os desafios desse arcano no nosso contexto social. Então, quais são as informações que esta carta traz para nós? O primeiro que a gente vê é uma mulher, né? Ela está vestida, muito elegante, por sinal. O fato dela estar vestida no tarot, sempre que tem roupa, isso representa o ego. Não o ego num sentido negativo, mas o ego como a nossa cultura, a nossa pessoalidade. A gente nasce como uma tal raça, nasce praticamente como um animal pelado e sem possibilidades de se comunicar ou de viver com outros em sociedade. A gente depende dos adultos para a gente poder estar em sociedade. A partir daí, a gente vai começando a aprender um conjunto de coisas, de regras, inclusive a nossa língua, o nosso idioma é uma regra, um conjunto de regras. A gente vai aprendendo que para atravessar a rua tem que esperar o farol. A gente vai, inclusive, aprendendo sobre nossos gostos e interesses, isso faz parte da nossa cultura, a roupa que a gente gosta de usar, a música que a gente gosta, tudo isso tem a ver com nossa cultura. Então, quando aparece esta mulher aqui, o que ela está representando é a cultura, é a própria cultura, é uma mulher culta, poderíamos falar, que ela está em sociedade. Agora, se a gente olha um pouquinho mais a carta, a gente vê que ela está acompanhada por uma fera. Essa fera representa o contrário, ela está representando a natureza, o nosso instinto mais animal, o mais selvagem que tem dentro de nós. Então, poderíamos falar que é uma carta que propõe um diálogo entre a cultura e a natureza, entre as regras e o desejo mais selvagem e mais instintivo. Interessante porque para a sociologia também, o que distingue um animal de todos os animais, de todos os seres vivos, o que faz com que o ser humano seja diferente, é o fato dele ser um ser cultural e ele poder se relacionar com outros desde esse lugar, dos códigos culturais. Então é uma carta que está falando bem de nossa natureza, tanto nossa natureza animal como nossa natureza social. E ela propõe aquele diálogo. É uma carta de domínio dos instintos, mas não só. Ela propõe realmente algum tipo de diálogo entre instinto e as regras de nossa cultura. Porque se vocês veem aqui, ela está abrindo a boca daquela fera. Então, a primeira questão é que a gente não vê ela sendo dominada pela fera, né? Ela não está deitada e a fera está acima dela. Mas também a gente não vê que ela está reprimindo a fera. Ou seja, ela não botou a fera na gaiola. Ela está abrindo a boca da fera como para olhar dentro das entranhas da fera. O que isso significa no tarô é que ela tem um domínio daquele instinto, mas que ela está disposta a encarar ele e olhar nas entranhas de seu próprio instinto, olhar nas profundezas dele, na parte oscura, velada, no inconsciente do instinto. E isso é importante porque o instinto e o desejo mais selvagem sempre está filtrado, o desejo mora no inconsciente, porque tem muito a ver com o proibido dentro do social, e ele sempre está filtrado por um monte de regras sociais que a própria psiquis vai botando e vai fazendo com que a gente nem consiga enxergar o desejo por completo. Quando a gente reprime esse desejo,
sem olhar para ele, a gente pode inclusive chegar a somatizar raiva, somatizar vontades, somatizar uma frustração. Ou simplesmente também, se a gente vive sem experimentar esse desejo, a vida se volta uma vida cinza. A gente vira uma máquina seguindo as regras. Se a gente estaria dominada pela fera, a gente não poderia viver em sociedade, a gente atrapalharia os outros o tempo todo porque só ouviria nosso próprio desejo, não respeitaria o desejo dos demais. Então o ideal realmente é ter esse diálogo, mas não dá para ter esse diálogo se não ter um olhar muito honesto com o nosso inconsciente e com o nosso próprio desejo, ainda que ele esteja proibido, ainda que ele esteja socialmente errado, ou ainda que a gente tenha medo daquilo que a gente vai olhar. É uma carta que pede encarar e olhar o que tem lá dentro. E é importante porque se a gente olha para aquele desejo, a gente também ganha uma força. A carta se chama força e não é à toa. Chama-se a força porque o instinto ele também representa a força vital, que é nosso instinto de supervivência, que está no chakra base, no primeiro chakra. Do primeiro chakra vem esse instinto de supervivência e vem essa energia vital. Se isso não é alimentado, os outros chakras que a gente tem ficam também sem energia, a energia não consegue subir. E é uma carta que fala também de sexualidade e criatividade, ou seja, do segundo chakra, do chakra sexual. Então, também pensando em termos sociais, é interessante, sobretudo para as mulheres, pensar na própria sexualidade, no próprio desejo, se a gente está dando vazamento ao nosso desejo sexual e ter uma sexualidade bacana. Porque no nosso aprendizado patriarcal é o desejo feminino, como fala uma escritora que se chama Luciana Pecker, o desejo feminino é o que sempre foi reprimido, é o que incomoda, é o que nunca teve um lugar. Então, ainda que a gente já passou por muitos daqueles desafios e a gente conseguiu reescrever muito essa história. Se a gente olha as estadísticas, a gente vê que a metade das brasileiras tem problemas para atingir o orgasmo. Então isso significa que aquele desejo que está no inconsciente, ainda que conscientemente a gente saiba muitas vezes que o patriarcado ele precisa ser desconstruído e uma sociedade muito mais livre precisa ser construída e isso que hoje em dia as mulheres estamos fazendo. De qualquer maneira, ainda no nosso inconsciente, em uma parte muito mais ancestral, muito mais velada, ainda a gente precisa trabalhar muito mais tanto a sexualidade como a criatividade para a gente ter uma vida mais satisfatória em termos de nosso desejo, uma vida mais prazerosa. Pensando também que a sexualidade tem a ver com esse desejo muito mais oculto, é bom a gente dar uma olhada para encarar se a gente realmente está em relacionamentos ou em vínculos que satisfaçam esse desejo, se a gente se permite viver o que a gente quer viver com a outra pessoa ou com si própria, se a gente dá vazamento para toda essa energia sexual. E o mesmo a gente poderia fazer em termos da criatividade. A criatividade é essa mesma energia, essa energia sexual, e as duas são energias que elas pedem para a gente quebrar regras. A criatividade, por definição, é fazer algo novo onde não tinha nada. Não se pode fazer algo novo seguindo o mesmo modelo, a mesma conjunto de regras da geração anterior. Por isso é que qualquer artista que hoje é reconhecido, na sua época, ele não foi aplaudido, porque ele quebrou com todos os padrões sociais da época. Então, criar tem a ver com essa quebra de regras. E esta é uma carta que nos propõe olhar para essas duas coisas, para a criatividade, para a sexualidade, para nosso desejo. Bom, se tem dúvidas, podem escrever um inbox ou num direct que a gente responde com muito prazer. Tchau!